Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a liturgia do 28º domingo do tempo comum. Não que seja uma repetição, mas é sempre importante a gente relembrar as duas últimas parábolas que nós ouvimos nos domingos anteriores. A parábola na qual Jesus falava sobre os dois filhos que haviam sido convocados para trabalhar na vinha do pai, sendo que o primeiro disse não, depois foi, o segundo disse sim e não foi. E domingo passado nós tivemos a oportunidade de ouvir a parábola dos vinhateiros assassinos, bem como a parábola do domingo de hoje, que fala sobre a festa de casamento, as núpcias. E nós sabemos muito bem, dentro da nossa visão humana, o que é uma festa de casamento. As pessoas que são convidadas pelo noivo a se alegrar com eles naquele momento. Claro que assim como nós fazemos muitas vezes o convite, nem sempre aqueles que são convidados dão o seu sim. Também em relação às coisas de Deus. E é exatamente este o foco da celebração da palavra deste 28º domingo do tempo comum. Em resumo, pegando essas três parábolas, nós vamos sempre nos deparar com o termo rejeição. O segundo filho rejeitou ir para a vinha, Domingo passado, aqueles vinhateiros rejeitaram o herdeiro, ou seja, o filho da vinha, e hoje muitos rejeitaram também o convite de Deus a entrar na sala das núpcias. Veja, meu irmão, minha irmã, não é tão diferente daquela realidade em que Jesus contava essa parábola. Também hoje há ainda essa recusa da parte de muitos de nós, quando Deus nos chama, quando Deus nos convida. E Ele nos convida exatamente para viver a alegria que é aqui, emanada nessa imagem das núpcias. Quando nós devemos então, com o nosso coração cheio de alegria, entrar e festejar. Deus, Ele planeja para nós essa grande festa. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Deus vai dizer para o povo que Ele vai preparar um grande banquete com ricas iguarias. Mas não vamos aqui imaginar aquela mesa farta de quitutes, leitões assados, frangos assados, arroz à la grega. Não é esses os quitutes, as iguarias que Deus vai colocar sobre esta mesa. Quando nós entramos num restaurante, numa festa, nós encontramos a bancada com aquilo que vai ser servido. E nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós queremos. Então Deus, Ele vai preparar essa festa de casamento e Ele vai colocar as suas iguarias naquela mesa. E cada um de nós convidados teremos a liberdade de escolher aquela iguaria que mais nos convém.
E podemos dividir essa mesa de iguarias em duas partes, né? De um lado, Deus vai colocar aquela iguaria suculenta. Do outro lado, Ele vai colocar aquela iguaria amarga. A suculenta é exatamente a paz, o amor, o perdão, a misericórdia. Em resumo, os frutos que vêm do Espírito Santo. E as iguarias amargas são exatamente os frutos que vêm do mundo. E Deus vai nos dar essa liberdade de escolher. Da mesma forma como Ele nos deu a liberdade de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Vai caber a você, a sua consciência, ver o que você vai pegar nessa mesa de iguaria. Porque Deus quer que todos se voltem para o lado da iguaria boa, não da iguaria ruim. O Evangelho de Nossa Senhora Aparecida falava sobre as núpcias, e lá no finalzinho o mestre Sala ele vai dar uma bronca, nos noivos quando ele os chama, e ele vai reprimi-los dizendo: é costume dar o vinho bom primeiro, por que você guardou o bom e ofereceu aos convivas o pior? Deus não quer dar coisas ruins para nós, mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, pelas nossas preocupações, pelos nossos interesses pessoais, e com isso nós acabamos recusando aquela iguaria boa que Deus nos oferece. É essa a imagem do Evangelho. Quando Ele prepara a festa de casamento e Ele manda, os seus empregados convidar a sair pelas estradas, convidando as pessoas. E aí alguns dizem: não, porque eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Eu tenho um negócio e eu preciso estar lá nesse momento. Outros rejeitaram, outros agarraram os empregados, maltrataram, mataram. A essa iguaria que Deus nos oferece é a iguaria da justiça, é a iguaria do amor, é a iguaria da misericórdia, que nós devemos buscar nos alimentar dela no dia a dia. Aqueles que recusam o convite de Deus para entrar na sala do banquete, para entrar na sala da festa, da alegria, são exatamente aqueles que se acham melhores do que os outros, que recusam a vontade de Deus, que deposita a sua confiança, a sua esperança em si mesmo e naquilo que eles têm de material. No tempo de Jesus, meu irmão, minha irmã, eram exatamente aqueles que eram da elite, aqueles que tinham bens. Mas veja, o Senhor fica indignado, porque Deus é Pai. Como que um pai, quando vê que um filho não está no caminho certo, ele também não vai ficar indignado? Assim é Deus. Deus fica indignado com as atitudes do homem em relação àquilo que ele propõe, àquilo que ele oferece. Porque nós nos acomodamos dentro da nossa redoma, achamos que não há necessidade de viver aquilo que Deus nos propõe, e nós queremos de todas as maneiras que Deus resolva os nossos problemas, que Deus nos conceda a paz, que Deus nos conceda o amor,
que Deus nos conceda a harmonia, mas como se as nossas atitudes é atitudes de recusa a essas iguarias que Deus nos oferece. Nós temos nos alimentado de iguarias amargas, de iguarias que não condiz com a vontade de Deus. Por quê? Porque nós recusamos as iguarias que Ele preparou para nós. E nós vamos nos alimentando das coisas do mundo. As nossas preocupações estão muito mais voltadas para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Mas Deus chama a todos, e Ele não vai omitir ninguém, Ele não vai fazer acepção de ninguém, porque Ele quer propor a salvação para todos, mas nem todos são dignos desta salvação. Não porque Deus não quer, porque o homem recusa. A recusa vem do homem, não de Deus. E aí então, aquele senhor, ele manda preparar de novo a festa e diz para os empregados: agora vocês saem, e chama todos que vocês encontrarem pelo caminho, pobres, ricos, aleijados, pecadores, todos eles devem entrar na sala. E aqueles que são rejeitados foram exatamente aqueles que deram o seu sim ao convite do Senhor: os pobres, os marginalizados, os oprimidos, os rejeitados. Por isso que ele diz, que vocês encontrarem pela beira do caminho, ou seja, na marginalidade. Porque aqueles que vivem na marginalidade, meu irmão, minha irmã, para muitos, não é somente aqueles que não têm algo imaterial, que passam necessidade, que passam fome, porque são também aqueles que dão o seu sim a Deus. Quem foi que deu o seu sim a Deus? Os pobres, os pecadores, aqueles que eram rejeitados por aqueles que recusaram o convite de Deus. E aí nós, como cristãos, como católicos do século 21, do ano de 2023, nós estamos de que lado? Nós somos aqueles que recusam a palavra de Deus, o convite de Deus, ou nós somos aqueles que estão à beira da estrada? Porque eu estou à beira da estrada, porque eu sou pecador, eu estou à beira da estrada, eu sou pecador, reconheço os meus pecados, reconheço a minha pequenez. E há muitos que não reconhecem, há muitos que se acham melhores, são autossuficientes, como era no tempo de Jesus, os sacerdotes do templo, os escribas, os doutores da lei, são aquelas pessoas que estufam o peito para fora, empinam o nariz e encaram o outro com rejeição. Muitas vezes somos nós que não damos sim a Deus, que recusamos o convite de Deus, E essa roupa que aqui nós vamos encontrar, meu irmão, minha irmã, é a roupa da justiça, é a veste da justiça. Só vai entrar no banquete nupcial do Senhor aquele e aquela que estiver revestido de justiça, que estiver revestido de amor, de misericórdia para com o outro. Por isso que lá no Evangelho, quando o Senhor entra na festa, cumprimenta aqueles convidados, de repente ele percebe alguém que não está com a veste adequada. Claro que no tempo de Jesus, a veste nupcial era de linho branco, linho puro, que mostrava a pureza, a justiça. Mas ele percebe que havia alguns ali que não estavam vestidos adequadamente para a festa.
E aí então ele vai e o interroga: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele ficou sem responder. Muitas vezes nós não damos resposta a Deus quando Ele nos indaga. Como você entrou aqui sem a veste nupcial, sem a veste da justiça, sem a veste do amor, sem a veste do perdão, sem a veste da misericórdia? Essa é a veste que nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Não pensa você que você vai chegar no banquete nupcial de Deus revestido de terninho e gravata, né? De sapatinho, de couro, jacaré. Você não vai. Você será banido de lá. E hoje nós precisamos nos revestir com a justiça de Deus, revestir com o amor, revestir com a misericórdia. Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade completamente esfacelada, meu irmão, minha irmã. A gente passa pelas pessoas, a gente olha para as pessoas, a pessoa está com um semblante carrancudo, é incapaz de dar um sorriso, é incapaz de dar um bom dia, é incapaz de dar uma boa tarde, uma boa noite, é incapaz de perguntar como você está. Passamos hoje pelas pessoas, né? E muitas vezes de cabeça baixa, por quê? Porque nós estamos, né, ocupados com o nosso celular. Outro dia quase que eu atropelei uma pessoa que estava atravessando a rua. Não porque eu estava, né, correndo aqui na rua mesmo. Por quê? Porque a pessoa foi atravessar a rua ali olhando o celular. Eu dei uma buzinada que não sei como é que o celular dele não foi parar lá no céu. E hoje nós não conhecemos mais ninguém. Nós estamos preocupados apenas com aquilo que o mundo coloca em nossas mãos. Nós não olhamos mais para o outro. Quando nós passamos no centro da cidade, se tem alguém caído lá na calçada, nós fazemos questão de descer a calçada exatamente para não passar perto da pessoa, para olhar para a pessoa. Hoje nós não nos preocupamos mais uns com os outros, nos preocupamos com nós mesmos, com a nossa vida, com o nosso bem-estar, né? Se eu tenho comida, ótimo, maravilha. Se o outro tem, o problema é dele, não é meu. Se eu tenho roupa para me vestir, ótimo, maravilha. Se o outro não tem, está sentindo frio, está sentindo, né, necessidade de ter um colchão, um cobertor, né? O problema é dele, não é meu. Mas nós queremos que Deus se preocupe com todos nós. Nós não estendemos mais as nossas mãos para reconhecer as necessidades dos outros. E é reconhecendo a necessidade dos outros é que nós vamos ser chamados para o banquete do Senhor. Dentro dessa visão, né, que nós estamos tendo dessas parábolas, já é quase que uma preparação daqui a algum tempo, né, daqui a um mês e pouco, né, a entrarmos no tempo do advento, que vamos refletir sobre o juízo final. Agora, meu irmão, minha irmã, diante dessa realidade da palavra de Deus, fica um questionamento para nós: como é que está o seu guarda-roupa? No sentido espiritual. Porque quando nós vamos sair, seja para uma festa, ou seja para a missa, né, a gente abre o guarda-roupa, olha aquele monte de roupa, né? Então a gente vai escolher, temos a oportunidade de escolher a melhor vestimenta para ir a uma festa, para ir a uma igreja. Mas espiritualmente, como está o seu guarda-roupa? No seu guarda-roupa espiritual estão as vestes da justiça? Estão as vestes do amor? Estão as vestes do comprometimento com o reino de Deus?
Ou você é um daqueles que pelo caminho vai dizer: não tenho tempo porque eu tenho um negócio para fazer? Olhemos para dentro de nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs. Não vamos aqui, querer brincar com as coisas de Deus, não. O mundo já está passando por tantas dificuldades, tanta violência acontecendo, tudo pela ganância do homem, tudo pela falta de amor, pela falta do sim a Deus. Nós damos sim à guerra, mas damos não à paz. Nós damos sim à desordem, mas damos não à ordem. Nós damos sim à injustiça, mas damos não à justiça. Precisamos aprender a dizer sim para as coisas de Deus. Não é só não. Padre Zezinho tem uma canção antiga, que ele dizia exatamente isso: não digas não a Deus, mesmo que doas, não diga não. Então seja como esses que foi encontrado pela beira do caminho, diga sim a Deus, porque aquele que diz sim a Deus será revestido de justiça, de amor, receberá de Deus a recompensa prometida desde toda a eternidade. Seja como São Paulo, deixa o Cristo viver em você, deixa o Cristo ser essa força, que te proporciona essa caminhada rumo a essa sala do banquete. Seja como São Paulo, não olhe só para si, olhe para os outros. São Paulo disse, eu sei viver na pobreza e na riqueza, na fome e em todos os sentidos. Não vamos olhar apenas para as coisas do mundo, meu irmão. As coisas do mundo são passageiras, as coisas de Deus são permanentes, Então vamos pedir a Ele essa graça, para que nós cristãos, católicos de hoje, nós nos conscientizemos daquilo que nós somos. Nós não somos um bebelô, nós não somos um robozinho controlado por um controle remoto, não. Mas estamos fazendo exatamente esse papel. Nós estamos nos deixando controlar pelas iguarias amargas que o mundo vem colocando diante de nossos olhos. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, deixa Deus te abraçar, Jogue-se nos braços de Deus. Aí você encontrará a recompensa, que é essa alegria eterna. Abramos, portanto, nosso coração, peçamos a Jesus essa graça.